existe uma questão cultural na qual todos nós estamos envolvidos. Tá. Desde a escola, do ensino fundamental, do ensino médio, nós entramos num modelo acadêmico, num modelo de ensino, num modelo de escola, preparado para formar operários para as fábricas. Ok. O modelo de ensino nosso, ele data da Revolução Industrial. Então, aquela coisa bem da sirene tocando, não é? Aquela coisa do horário do almoço, aquela coisa bem de fábrica. Então, é um modelo que forma numa linha de montagem mão de obra para o mercado. E que bom, porque o mercado precisa de mão de obra. Então tá tudo certo. Acontece que, para você sair dessa linha de montagem, para você sair desse rebanho que é criado um rebanho, e esse rebanho vai seguindo. Um boi na frente do outro. Então a visão do boi de trás é a bunda do boi da frente, com o rabo balançando de um lado para o outro. Então você passa a sua vida enxergando a bunda do boi da frente. Perfeito. Sair dessa linha de montagem requer muita coragem, não é fácil. Porque, mal ou bem, seguir a boiada dá uma sensação de segurança. Se está todo mundo indo para um lado, você se sente mais seguro indo para o mesmo lado, quando, na verdade, você deveria justamente para o outro lado. Por que as pessoas se sentem mais seguras indo para o lado onde todos estão indo? Porque é o sentimento de manada, é o sentimento que você tem, que você é parte de uma massa. As pessoas gostam de fazer parte de um coletivo. Se der ruim, dá ruim em Dá ruim conjunto. pra todo mundo. Mas Então, tem desculpa. é como se fosse diluir o seu risco, entendeu? Eu estou diluindo o meu risco se eu estou junto com todo mundo. Também deve ter uma questão uma questão antropológica, essa questão da autoproteção. Se você, obviamente, num cenário mais hostil, se você voltar alguns milhões de anos atrás, você numa tribo, tu tá muito mais protegido para lutar contra predadores, por exemplo. Mas o fato é que para você se destacar, você tem que, em algum momento da sua vida, sair dessa manada. Como você vai sair desse rebanho? O que é esse rebanho? Esse rebanho segue ensino fundamental, ensino médio, faculdade, emprego e INSS. É isso aqui, ó. É esse o ciclo. E morre. Certo. Tá? É esse aqui o E ciclo. pobre, geralmente estatisticamente pobre, dependendo do INSS, que não é uma coisa tão salário, recomendável lá. assim. E no não é? momento onde a gente tem um déficit grande, então assim, terá que fazer muitas reformas. E a tendência é ele se aposentar nunca e diminuir o benefício, porque a conta não fecha. O número de entrantes é sempre menor do que o número de beneficiados, porque os velhos demoram mais a morrer, que bom, porque a medicina avançou, e os casais têm cada vez menos filhos. Perfeito. Então, estatisticamente, você vai ter menos pessoas trabalhando no futuro para pagar mais velhos recebendo. Mas então, deixa eu fazer uma pergunta. As massas geralmente estão erradas? A unanimidade costuma ser chamada de burra. A voz do povo não é a voz de Deus, não é? E você, quando segue a maioria, tu vai ter o resultado da maioria. A gente está falando aqui, o nosso assunto é para ter sucesso. Certo. Nosso assunto aqui é ter sucesso. O que seria a definição do sucesso nesse nosso papo Muito agora? bom. Bom, em primeiro lugar, sucesso não é ganhar muito dinheiro. Sucesso é cumprir sua missão. Não é porque não é, ou não é porque não é suficiente apenas o dinheiro como a métrica de sucesso? Na minha visão, não é porque não é. Entendi. Na minha opinião, na minha visão, na minha definição de sucesso, é cumprir a sua missão. Mas espera, Desculpa, Kaique, só para concluir a equação. Tá. Tá? É cumprir a tua missão. Geralmente, quando você cumpre a sua missão, você cumpre com sucesso a sua missão, geralmente você vai ganhar dinheiro. Por que é geralmente? Porque pode ser que a tua missão seja salvar as baleias no Oceano Índico. Talvez a sua missão seja cuidar dos necessitados da África. Eu não sei se alguém vai ficar rico cuidando dos necessitados da África, mas ele vai ser um cara bem sucedido. Eu penso que a maioria, todos nós, eu estudei em escola pública, as pessoas elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. Perfeito. A pergunta é, para você ter sucesso, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão e, eventualmente, se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Tá. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Perfeito.
Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Por analogia, por pura lógica. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. Entendi. E a média é a mediocridade. Mediocridade é o lugar da média, das médias. E a maioria vai estar nas médias, com essa razão de Pareto, 80-20, 80%, não é? Vai produzir 20% e 20% vai produzir 80%. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Porque são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Então, para você necessariamente ser bem-sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. Aí começam os problemas. O primeiro desafio é a coragem. Aliás, antes da coragem, o primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. Porque a gente aprende a agradecer a Deus por tudo. A gente aprende a ser grato. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental. E a gente que começou pobre na vida, aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. E gratidão está ligada à satisfação. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligado à mesma forma, conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. Primeiro desafio, quem assistiu o filme Formiguinhas, antigão, fala justamente de uma formiguinha que não queria ser como formigueiro. Teve vida de inseto, também tem o mesmo arquétipo. Mesmo arquétipo. Então o primeiro desafio é você olhar e falar, eu não quero isso aqui. O que é isso aqui? Você não quer a vida que trabalhar eu com levo. os outros, a vida que eu levo, o resultado que os outros O têm. futuro que tem. Porque quem não se conforma, ele pensa assim, eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Ele consegue pensar um pouco à frente. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, eu evito falar, nunca mais eu encontrei, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. Prefeita do ônibus. Caralho. Funcionava assim. A gente pegava o ônibus no ponto Prefeita final. do ônibus é foda. E ela era que organizava tudo. Ela era xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto, amigo No ônibus? no Rio do ônibus. Caramba, velho. Uma pessoa ou outra fazia aniversário, ela chegava lá, tinha um monte de bolinha dentro do ônibus. Cara. Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero, porque eu olhava para ela e falava, eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Você entendeu? Então, eu tinha tem uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro. E como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, Uhum. ficava um bafo que embaçava todos os vidros. Então eu lembro que em situações como essa, eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e a gente passava a mão ali no vidro, com aquela baba, né? Aquele vapor d'água ali, que era resultado da nossa respiração. A gente passava ali e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto.
Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Então, existe uma fase que é o questionamento e uma tomada de decisão. Precisa existir uma tomada de decisão. Não necessariamente a pessoa sabe o que vai fazer. Não é fácil. E alguém pode dizer, é fácil esse cara fazer. Ele falar isso, ele é rico. Às vezes eu ouço esse tipo de Acho que isso é o mais difícil, o cara Mas saber ao o que ele contrário. tem que fazer. E assim, é claro que na minha situação hoje é mais fácil falar, mas eu estive naquela situação dentro do ônibus que a gente está falando aqui. Então eu penso que primeiro é questionar. O primeiro questionamento, eu não vou sair daqui. Não tem solução isso aqui. Daqui a 30 anos eu vou estar aqui. É isso que eu quero para minha vida? Não. Se é não, eu tenho que sair daquele ciclo. E você não precisa saber o que você tem que fazer. É só você tem que saber que você tem que sair. Você precisa tomar uma decisão de sair. E depois, pensando que você decidiu sair, você vai fazer o quê? Tu vai começar a pensar em soluções. Você vai, e eventualmente você vai achar alguma solução. Eventualmente você vai achar alguma saída. Ou não. Não tem garantia de nada aqui. Mas a garantia é o seguinte, se você não questionar, é garantido que você vai ficar lá dentro pro resto da vida. É garantido. Bom, então você tem que sair daquilo. E pensar em sair. Aí quando você toma uma decisão de sair daquela situação, você vai ter que enfrentar uma outra situação que você mencionou. Os amigos. Isso aí é complicado, cara. Porque a decisão de sair da manada, os primeiros metros longe da manada, a manada te vê saindo dela. E a manada te julga. E a manada te julga. Te põe medo. Te faz terrorismo. E uma adição aqui, assim, geralmente, assim, o seu jeito de pensar, a sua forma de agir, quem você é, tende a produzir alguma coisa, não é? Então, você tem hábitos, você tem formas de agir, isso vai produzir algo que pode ser um nada, você pode absolutamente não produzir nada, você pode produzir pouco ou você pode produzir muito, não é mesmo? E qual que é o ponto? Nesse momento, você tem muitas pessoas que te admiram, que são seus amigos, você tem familiares, pessoas que gostam de você por você ser assim, por você pensar dessa forma, por você ter um modelo mental de tomada de decisões assim, e as pessoas escolheram gostar de você e estar próximas por causa disso. E no momento que você decide produzir resultados diferentes, e você decide mudar quem você é, o que você pensa e como você faz, você automaticamente tem pessoas que te admiravam por quem você era, ou não necessariamente te admiravam, mas gostavam de estar perto de você por quem você era, e agora já não querem mais estar perto de você porque você decidiu mudar. Então, nesse momento, você, além de perder muito apoio, você perde também muito amigo. Sim. Porque as pessoas gostavam de quem aquele cara era e não de quem você é hoje. Isso vem literalmente. O cara fala, pô, você mudou, hein? Isso acontece pra caramba. Não é por você mal. tá mudado, hein, cara? Isso não é por mal. Isso claro, não pessoal, é por Você não mal. era assim. Mas isso, olha só, isso não é por mal. Muitos que estão na manada e vê você saindo, querendo sair da manada, ameaçando a sair da manada, o cara tem medo por você, ele quer o teu bem. Então o lugar mais seguro dele é a manada. O pai dele estava na manada, a avó dele está na manada, o avô dele na manada, a família, os irmãos, os amigos, todo mundo ali na boiada. Quando o cara ameaça querer dar uma saidinha, as pessoas têm medo. Não é? É muito conveniente para uma determinada estrutura convencer muitas pessoas que elas dependem do Estado e que elas são pobres, que elas não sabem tomar as suas próprias decisões. Então, já que ela não sabe tomar suas próprias decisões, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 8% do salário da pessoa e botar num fundo de garantia. Isso aí. É para sua proteção. É para sua proteção. Agora, esse dinheiro vai ficar lá aplicado a 3% ao ano mais TR. TR é zero. É menos que a inflação. O cara pega E meu o cara dinheiro não e põe no sabe moedor de carne. Põe no moedor de carne, pra mas você. é para que te, é mas é terrinho, que é pra te proteger. Mas eu tenho o INSS que é para te proteger também, né? Eu desconto lá 15% do seu salário, o empregador bota mais 15%, você pega 30% de tudo que você produz durante uma vida inteira, aí você morre. Esse dinheiro fica para quem? Fica para o Estado. Esse dinheiro pagou os aposentados. Se esse mesmo dinheiro fosse colocado numa previdência privada, se você morresse, aquele dinheiro todo acumulado iria para o seu filho. Se esse mesmo dinheiro estivesse no fundo Arca, por exemplo, o dinheiro iria para o filho. Ou seja, mas é para te proteger. Então é muito conveniente você ter, para uma determinada estrutura política que disputa poder, você ter um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas que dependem do Estado, que acreditam que dependem do Estado. Se ele se questionar, aí ele talvez tenha coragem ou não de sair daquela linha de montagem. Aí começa a funilar.
Aí quando ele tem a coragem, ele vai ter que vencer o próximo obstáculo, que é a pressão de familiares, de amigos do seu ciclo de relacionamento. Nós temos a necessidade, o ser humano em geral tem a necessidade de ser aceito pelos seus peers, pelos seus próximos. Então, se você se vê reprovado por todo mundo, é como se o seu cérebro pensasse, espera aí, cara, será que tá todo mundo errado e eu tô certo? Você se sente reprovado, você se sente errado. Só que para você sair da boiada, você vai ter que nadar contra a correnteza. Você vai ter que contrariar a opinião da maioria. Você vai ter que ser movido por uma convicção diferente da lógica do status quo no qual você vive. E isso é muito difícil. E é humilhante. E é humilhante porque estatisticamente vai dar errado até dar certo. Exatamente. Então, assim, vai dar errado consecutivamente até dar certo. Você tem que ter muita convicção. E enquanto estiver dando errado, todo mundo vai te humilhar porque a opinião de todos é que o que você tá fazendo não faz sentido. Geralmente, as piores pessoas para você vender são os amigos e parentes. São os piores. Você vai ser mais valorizado fora. Aí você vai ter sucesso fora. Aí você volta e é reconhecido dentro. Você só é reconhecido dentro depois que você teve sucesso fora. Se você for tentar começar por dentro, vão te ridicularizar. Por quê? Porque é um bobão, iludido, sonhador demais esse garoto, querendo sair da boiada. Ah, você se acha espertão, quer ficar rico, né? Enfim, é assim. Então, esse segundo ciclo aí é o ciclo de você vencer os seus peers, vencer os seus próximos, porque é muito difícil. Então, o cara tem que vencer muita coisa para sair desse processo. Todos nós somos conduzidos à morte. E o tempo passa. Eu não tenho mais 20 anos, 20 e poucos anos. Sou malucão. Eu tenho 50. O Lucão tá acabado. O tempo passa. E o tempo é escasso. Não é? Então eu penso que a vida como um todo, ela cansa. Toda vida cansa. Né? Estressa. Muita gente fala, mas o empreendedorismo cansa. Ele estressa. Estressa sim. Mas não empreender estressa também. Fracassar estressa mais ainda. A mediocridade e a estagnação estressa mais ainda. Então a vida estressa em qualquer hipótese. A gente tem que escolher qual é o estresse que a gente quer. Se é o estresse do crescimento ou se é o estresse da acomodação. Então eu penso que o que nos conforta é o significado da nossa vida. É quando a gente consegue dar significado àquilo que a gente faz. Porque se a gente não tiver significado o que a gente faz, uma hora a gente vai encher o saco. Ainda mais quando a gente não precisa mais. Você tem dinheiro na conta lá, rendendo, sem você... Imagina, rendão fixa desse hoje aí, do jeito que tá. Não é? Você bota lá, não precisa nem se estressar, nem se preocupar. É milhão todo dia? É milhão todo dia, e aí? Como é que fica essa história? Como é que você vai se levantar de manhã? Então, quando você consegue dar significado pela tua vida, você ganha um renovo na sua vida para fazer aquilo que você quer fazer. Se manter com vontade de fazer. Porque você perdeu a vontade, perdeu a vida. Você está morto. A vida está na vontade. Mas você só mantém a sua vontade quando você tem significado. Tem uma fase da sua vida que você pensa assim, o dia que eu ganhar o meu primeiro milhão, eu vou ser feliz. Aí você vai ganhar o seu primeiro milhão. E aí? Depois? Não, mas o dia que eu tiver uma empresa de sucesso, aí você tem uma empresa de sucesso. E depois? Não, o dia que eu casar, o dia que eu isso, o dia que eu aquilo. Então, eu procuro buscar sempre significado para a minha vida. Eu fui bem sucedido empresarialmente, fui bem sucedido profissionalmente também. Faço 30 anos de casado esse ano, tenho um casamento bom, tenho 3 filhos, excelente relacionamento. E aí? E agora? É buscar dar significado para a tua vida, para a minha vida. Então, aí na realidade, o significado, ele tira a dor da existência. Né? A existência por si só dói. E aí não importa se é pobre ou se é rico. Existir dói. Porque existir com a consciência de que você vai morrer dói. O homem é o único animal que sabe que vai morrer. Um cachorro não sabe que vai morrer. Então, quando você é um cara que sabe que vai morrer e você pensa, você questiona. Peraí, cara. Pra que é isso aqui? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha existência? Então,
existir dói, simplesmente por esses questionamentos. Então você dar significado à tua vida, e principalmente aí você tem que extrapolar e ir para a fé, porque na hora que você vai dizer, tá bom, eu dei significado para a minha vida, mas eu vou morrer, e depois da morte? Se você não estender o seu questionamento para um pensamento pós-morte, aí a partir daí é fé. Não existe outro algoritmo que defina a não ser a fé. Se você não estiver alinhado nisso tudo, existir dor. Respirar vai doer. Aí não importa qual é o tamanho da conta bancária.